A descrição comportamental, né, ela parece um pouco, né, com a estrutura das linguagens de programação, tá? A questão de você ter uma sequência de instruções que vão ser realizadas. E aí você vai poder ter variáveis, né, parecido com a linguagem de programação, né, mas a gente não pode perder a visão que a gente está fazendo a modelagem de hardware, né? Então, no final, o que vai ser gerado é um circuito, tá? Todo o código sequencial, né, em VHDL, ele fica encapsulado dentro de uma estrutura chamada processo, tá? Então, tudo que está fora de um processo é concorrente. Tudo que está dentro de um processo é puramente sequencial. E aqui eu tenho um exemplo, tá? Então a gente vai pegar o mesmo exemplo lá do detector de paridade par, só que ao invés de fazer, né, de forma estrutural, baseado na lógica, né, de portas lógicas, a gente vai fazer como se fosse um algoritmo. Então o que ele fez aqui? Ó? Criou uma caixinha, essa caixinha é o meu processo. Então o processo é como se fosse um subcomponente dentro do componente da arquitetura. E ele tem aqui o processos, process, desculpa, e aqui entre parênteses ele tem o A. O que é esse A entre parênteses, tá? Ele é basicamente a lista de sensibilidade. Então esse processo ele vai ser acionado, executado quando houver mudanças no sinal A. E aí ele cria uma variável, né, a variável temp, do tipo standard logic. As variáveis são diferentes sinais. O sinal ele é, né, o análogo a um fio em um circuito, né, um caminho físico ligando dois pontos em um circuito. E a variável aqui parece um pouco mais com a variável de programação. Tá? É claro que isso aqui não vai ser criada tal qual numa linguagem de programação, porque a ferramenta de síntese vai entender esse código aqui e vai criar um circuito que se comporta como esse código está especificando. Então tem lá o begin, né, ele começa aqui a descrição do processo, ele atribui 0, nós estamos vendo aqui que o operador de atribuição para a variável não é a flecha, né, o 2 ponto igual, atribui 0 ao temp, e aí entra no loop, né, for i in 2 dá to 0, para i que vai variar de 2 até 0, né, eu tenho aqui um loop. Aí nesse loop o que é que ele faz? Temp recebe temp shor a índice i, né? Então basicamente está fazendo um shor das entradas, né, com temp, sendo que temp começou com 0. Finaliza o loop e aí a saída odd, né, vai receber o valor de temp, né? Então basicamente ele faz um shor com as 3 entradas e depois joga na saída. Finaliza o processo. Essa saída odd passa aqui para uma porta inversora e depois vai para a saída even. E aqui a gente tem a arquitetura, tá? Vamos ver como é que fica isso em código. Então ele criou a arquitetura, a entidade é a mesma, né? Não precisa mudar. Chamou de BH1, né? Arch, que é comportamental, né? Do componente Even Detector. Criou aqui o sinal odd, do tipo Standard Logic. Atribuiu even a not odd. Lembrando que aqui na arquitetura, né, esse código é concorrente. E aqui ele cria um processo. Então dentro do processo vai ser sequencial, vai ser parecido com a linguagem de programação. E esse processo vai ser executado sempre que houver mudança na entrada A. E aqui o código do processo é igual ao código que eu já tinha falado antes, então eu não vou descrevê-lo novamente. Tá? Basicamente é um código que ele entra num loop e faz um shor com todas as entradas. E aí ele finaliza o processo, finaliza aqui, né, o componente. Aqui é uma outra implementação do mesmo circuito, tá? E o que é que ele fez, né? Eu criei um processo, também é sensível ao A, duas variáveis, uma variável chamada sum, para receber a soma, e uma variável r, do tipo inteiro, integer. E aí ele começa. Então a soma começa com 0, ele entra no loop, que é a variável de controle aqui, né, de contagem ao i, que vai variar do 2 ao 0. Ele verifica se a entrada A índice i é igual a 1. Se for, ele vai atribuir a soma mais 1, vai incrementar o soma. Finaliza o loop. Aqui tem mais algum código que ele deve realizar aqui para poder calcular a paridade, né? Então ele vai verificar, não está aqui, deve estar no outro slide, ele vai verificar se a soma é par ou se a soma é ímpar. E aí ele vai lá atribuir isso, né, à saída. A gente vai ver agora aqui no código em VHDL mesmo.
Então, mesma coisa, criou aqui a arquitetura, chamou de BH2 na arte, a comportamental 2, do componente Evil Detector. Começou o processo, variável sum e r do tipo inteiro, e aí ele começa, atribui 0 a sum, entra no loop, né, variando de 2 a 0 a variável i, ele vai varrer, né, o vetor, né, índice por índice, sempre que uma das entradas for igual a 1, ele vai incrementar a soma. Aí sai aqui o do loop. Depois ele vai atribuir ao R o módulo 2 de sum, né? Então, se sum for múltiplo de 2, né? Esse módulo vai ser 0, né? E aí, o que ele fez aqui? Se R é igual a 0, então even, que é par, é igual a 1, né? Se não, even é igual a 0, porque no caso vai ser ímpar, né? Finaliza o processo. Então realmente é bem comportamental, né? Então se eu tenho que calcular a paridade, então basicamente eu tenho que somar quantos uns tem. Então ele foi lá, somou o número de uns. Se o número de uns for par, a saída even vai ser igual a 1. Se o número de uns for ímpar, a saída vai ser 0. A forma como ele tem para saber se a soma é par ou ímpar é utilizando o operador módulo, né? Módulo 2, e aí ele sabe. Então basicamente isso é uma descrição comportamental. Teoricamente, né, a ferramenta de síntese deveria gerar um circuito semelhante, tanto para estrutural quanto para comportamental. Não é um circuito igual, não vai ser igual, mas é um circuito que vai desempenhar a mesma função. Dependendo da ferramenta, talvez implemente um circuito até o mesmo circuito, né, dependendo da qualidade dela.